Um dos maiores quadros do PSDB, um dos quadros históricos do PSDB, é hoje vice-presidente da República. Não é mais do PSDB. Foi do PSDB. Minha pergunta é dupla. Comandou a hegemonia do partido em São Paulo. Comandou a hegemonia do partido em São Paulo. Nós estamos falando de Geraldo Alckmin. Fosse ele do PSDB, seria vice do Lula? Pergunta número 1. Não. Não? Não seria. Na eleição de 22 e nem na outra. Não seria, porque nós sempre protagonizamos o anti-lulopetismo. Claro, de uma forma respeitosa, nunca da cintura para baixo, sempre discutindo no alto nível, mas assim, eu estou sendo sincero, pelo que eu conheço do PSDB, não. Jamais teríamos apontado o vice do Lula, até porque o PSDB fez prévia para escolher candidato a presidente da República. Então seria absolutamente incoerente, enfim, contraproducente se a gente tivesse feito qualquer aliança. Não fez. Eu tenho uma relação, Valfrido, muito forte com o Geraldo, pessoal. Hoje, política, ele está no PSB, ele respeita o PSDB. O retrato dele está lá no partido, porque ele foi presidente nacional do PSDB. E eu sempre que posso elogio os governos do Geraldo, porque eu fui governador em todos os períodos em que o Geraldo também foi governador. Às vezes a gente tinha alguma rusgazinha, porque ele falava, o Perillo não para de vir a São Paulo tomar indústria nossa. Eu tinha que brigar na guerra fiscal para poder levar emprego, levar indústrias e tal. Mas assim, a minha relação com o Geraldo foi sempre uma relação muito afetuosa, muito respeitosa e continua. Eu tive 2 vezes agora, recentemente, lá no Ministério, falando com ele, e é uma deferência incrível. Porque é uma vida, é uma relação. E é inequívoco os grandes governos que o Geraldo fez em São Paulo. Sim. Agora, governador, o senhor foi muito amigo do Sérgio Mota, que foi muito amigo de um grande amigo meu, que é o Luiz Carlos Mendonça de Barros. Todos eles amigos do Zé Serra. Né? Também, porque eu tenho um preço enorme. Eles eram serristas, né? São serristas. Né? Eu também fui durante muito tempo, enquanto Serra esteve na política. Né? Diziam, você é serrista? Eu disse, mas isso é ruim? Acho que não. Não são absolutamente pessoas com perfil de direita. Nenhuma dessas pessoas. Nem o Sérgio Mota, nem o Luiz Carlos, nem o Serra. Eu me pergunto, e eu lembro que eu fazia uma brincadeira quando eu trabalhava com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, né? Minha mulher está aqui também, trabalhava junto. Eu lembro que eu fazia uma brincadeira que eu dizia assim, o Brasil errou na construção da hegemonia que deveria ter acontecido. A construção da hegemonia no Brasil deveria ter sido PT com PSDB. Deveria ter sido um partido mais à esquerda, com um partido que eu considerava de centro-esquerda, porém comprometido, como o senhor disse, com o fiscal, né, e com arrumar as contas. Sim, o PT nunca facilitou essa união no tempo do governo Fernando Henrique. O PT fez oposição sistemática ao governo Fernando Henrique, sem dúvida. Mas esse PSDB que foi se construindo, especialmente a partir da derrota para Dilma Rousseff na segunda eleição da Dilma, esse PSDB não foi excessivamente para a direita e se descaracterizou um tanto. E a partir do momento que continua a se ver como alternativa de poder, sem ser uma alternativa de poder, porque não tinha, assim, e não se integrou, portanto, a nenhuma coligação. Nós temos de ser a cabeça de chapa. Se nós não formos a cabeça de chapa, não vale. A gente tem de ser a cabeça de chapa. Não faltou ao PSDB dialogar mais com o campo progressista? Não acabou dialogando depois com conservadores excessivamente? Não? Estou errado na leitura? Olha, eu era deputado federal no primeiro governo do FHC, que foi uma coisa maravilhosa. Quer dizer, eu estava chegando ao Congresso com 31 anos de idade e, de repente, aquele turbilhão, aquela efervescência de mudanças. Um monte de PECs para reformar o Estado, um monte de PECs para fazer reforma de previdência, reforma administrativa, reforma das terras, da energia, do petróleo. Era uma loucura. A gente tinha no PSDB algumas pessoas, alguns deputados que eram de esquerda, não eram de centro-esquerda, e que eram completamente contra a privatização. Essa palavra privatização, Alfredo, era tão difícil de ser
pronunciada naquele tempo, que foi inventado pelos marqueteiros do nosso governo o nome desestatização. Desestatização. A gente não falava em privatização. Nós vamos desestatizar o governo brasileiro e tal. Era um jeito mais ameno de não dizer que a gente era privatista. E aí cunharam na gente essa coisa do neoliberalismo. FHC é neoliberal, PSDB é neoliberal. E nos acusavam de direita naquela época, porque nós tivemos que fazer, e fizemos uma aliança boa com um belo vice-presidente, que era o Marco Maciel, que ajudou pra caramba, com o jeito dele discreto, como é o Geraldo hoje. PFL. O Geraldo hoje. Sim. E a gente era acusado de direita, de neoliberal o tempo inteiro. E fizemos um governo social-democrata em todos os aspectos. Fizemos um governo muito social, com as várias políticas de inovação social. Eu fiz isso muito em Goiás, criei alguns programas que depois vieram para o governo federal, com o FHC, com o Lula. E o governo do Fernando Henrique se preocupou com a criação do programa para os idosos, de aposentadoria dos idosos, se preocupou com programas de transferência de renda, de inclusão social, se preocupou com medicamentos genéricos. O Bolsa Família, Justiça Se Faça, ele é a soma de vários programas sociais. Se você for buscar no Google, tem lá o dia do lançamento do Bolsa Família. O Lula agradece a mim, ele fala do Eduardo Suplicy, que insistiu no renda mínima, e fala, olha, temos que fazer aqui um regime. O governador Marconi Perillo, que foi quem insistiu comigo na junção dos programas do FHC. É verdade, é isso mesmo. Tem o SUS também. Vocês devem se lembrar, o Fome Zero estava patinando, já tinha mais de ano, não saía do lugar. Já tinha dado errado. E aí, numa das reuniões de governadores, eu insisti, falei, olha, junta tudo, os programas nossos, dos governos estaduais, os do governo federal, tinha Bolsa Alimentação do Vale Serra, Gás, tinha Bolsa Escola do Paulo Renato, tinha Vale Gás, tinha um monte de coisa. E aí eu sugeri, depois ele me chamou com os ministros dele, Fazenda, Planejamento, Social, lá no Palácio, como é que é essa ideia, Perillo? Eu falei, depois ele pegou o Paes de Barros, que é um craque, e aí eles juntaram, e a grande sacada deles foi o nome, Bolsa Família. Foi um nome fantástico, assim como também o Minha Casa Minha Vida é um outro super nome, né? Que pegou para valer. Sim. Mas, voltando aqui na história, naquela época já nos acusavam de direita. E nós fizemos um governo liberal, desestatizante, que foi fundamental para o Brasil. Hoje tudo quanto é menino tem telefone celular. Foi graças à ousadia do Serjão. Sim. E fizemos um governo com um compromisso com responsabilidade fiscal, enfim. Mas tivemos sempre aquele viés também de cuidar da redução de desigualdade, da proteção social. Hoje não mudou muito, porque naquela época a gente era até mais acusado disso. Mas eu diria para você, Reinaldo, que o perfil hoje da bancada nossa, do partido hoje, ele é de centro-direita mais do que centro-esquerda. E de direita. Essa é a verdade. Isso foi sendo construído. Sim. E muito porque tem muita gente que também ficou meio receoso de perder o eleitor, que era nosso. Esse eleitor que às vezes é mais estridente hoje, na direita, mas já foi nosso, quando a gente disputava contra o PT, contra o Lula, né? Nós disputamos tantas vezes. Mas o meu perfil continua sendo do centro democrático, um perfil social-democrata. Os meus governos foram marcados por isso. Eu tive auxiliares. No último governo só tinha 10 secretarias. Eu e o Reinaldo Azambuja tínhamos 10 secretarias. Eu comecei, depois ele implementou lá também. Era um governo enxutérrimo, marcado pelo compromisso com a responsabilidade fiscal. Mas eu tive nos meus governos todos pessoas que foram filiadas ao PT, ao PCdoB, ao PFL, ao PP, à direita. Eu procurei, com muito diálogo, trazer para o governo, e o PSDB fez isso, trazer pessoas que pudessem realmente acrescentar, agregar valor e ajudar a gente a implementar. O governo não é governo de nota só, não é governador que manda e desmanda, ou que sabe tudo. Você vai bem se você consegue montar uma boa equipe para implementar o que você colocou no plano de governo. Foi o que a gente fez. Mas te respondendo, é isso. Nós não continuamos diferentes. Eu me lembro naquela época das privatizações, das desestatizações, que o Almino Afonso, o Tunga Anjarame, tinha um outro aqui, do meio ambiente, que era do PSDB, e votavam tudo contra a gente. E é incrível. Eu nunca me esqueço do Gabeira, que era PT, deputado federal do PT, naquela época, numa lucidez incrível,
ele não votou a favor de algumas privatizações porque era impedido politicamente. O PT votou contra várias dessas teses. Mas ele chegou a defender a reforma da Previdência. O deputado que foi secretário, foi do Partido Verde aqui de São Paulo, Eduardo Jorge. Eduardo Jorge apresentou uma bela reforma da Previdência na nossa época. Qual foi o nosso erro? Nós apresentamos uma reforma da Previdência, quisemos bancar uma reforma da Previdência, o FHC e todos nós, e nós perdemos por um voto. Lá atrás, nós tivemos 307 votos, precisávamos de 308. Imagina se nós tivéssemos começado a implementar a reforma da Previdência lá naquela época. O Brasil seria outro hoje, do ponto de vista fiscal. E eu disse ao presidente Fernando Henrique naquela época, eu era novo, mas eu já era líder de plenário e tal, eu disse a ele, presidente, se nós tivéssemos embarcado na emenda do Eduardo Jorge, pelo menos o voto dele a gente teria mais. Teríamos aprovado a reforma.